eu tenho dois princípios básicos para que nós possamos trabalhar o distúrbio do neurodesenvolvimento. De um lado, eu tenho o diagnóstico neuropsicológico e, a partir do diagnóstico, nós elaboramos a intervenção, que nós chamamos de intervenção neuropsicológica. Bom, nesse sentido, o que acontece? Para nós conseguirmos ter o diagnóstico, nós precisamos seguir uma sequência de passos, que é aí que todo profissional deve fazer quando trabalha com distúrbio do neurodesenvolvimento. E com o distúrbio neuropsicológico, com a neuropsicologia clínica, com a neuropsicologia cognitiva, o passo é o mesmo. São os critérios que são estabelecidos para a elaboração, inicialmente, de uma hipótese diagnóstica e depois você comprovar ou não essa hipótese com os chamados testes neuropsicológicos. Ou o grupo avaliativo. Quando eu digo grupo avaliativo na psicologia, são as escalas, né? Eu tenho os protocolos e eu tenho os testes validados e os testes não validados, mas que têm a sua utilidade também, né? Que são normatizados, e outros testes que não são normatizados. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma série de escalas que eu posso utilizar para dar subsídio, né? Uma série para dar subsídio à minha hipótese. Olha que coisa interessante, porque não tem que aplicar apenas um instrumento, e é isso que nós vamos aprender na nossa aula, que é justamente como é que eu monto uma bateria de avaliação neuropsicológica para elaborar o meu laudo neuropsicológico, e a partir de elaborar um laudo neuropsicológico, eu vou fazer intervenção. Uma intervenção bem feita em neuropsicologia, ela depende de um laudo neuropsicológico bem feito, que depende da utilização de critérios específicos para o estabelecimento de uma hipótese diagnóstica. Então, não apenas é a aplicação do instrumento. Então, nós não somos testólogos. Nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com evidências. Olha só, logicamente, certo? Então, por trabalhar com evidência, eu preciso do instrumento de mensuração. Então, a nossa prática é em cima de evidências. Eu tenho o teste, eu vou aplicar o teste. Eu tenho um resultado do teste em cima, né, de uma escala normativa, eu vou dar o sentido lógico a esse teste. Então, o sentido lógico que eu falo não é o número que eu acho e a correspondência desse número, mas é o raciocínio clínico que eu tenho que ter a partir da estruturação e da compreensão desse instrumento. Então, eu vou obter uma escala, né? Eu tenho uma escala. Nessa escala, eu vou ter o quê? Eu vou ter a interpretação quantitativa desse teste. Esse teste vai me dizer aonde está o problema, ou vai apontar, olha o que eu estou dizendo, apontar indícios que alguma coisa não está funcionando bem em alguma estruturação cognitiva do indivíduo, e a partir daí eu tenho o quê? Eu tenho eu consigo apontar qual é a estrutura que apresenta um possível déficit. E eu vou investigar esse déficit. Você vê que o trabalho da neuropsicologia ele é completo. E a atuação do neuropsicólogo ele é trabalhoso. Por quê? Porque além de fazer um rastreio inicialmente dessas funções cognitivas deficitárias, ou possíveis funções cognitivas, ou modos cognitivos deficitários, eu tenho que me aprofundar onde apresenta determinados indícios de disfuncionalidade. Essa é a nossa prática. Essa é a grande característica da neuropsicologia, principalmente da neuropsicologia cognitiva. Olha, e aí nós partimos de uma compreensão dessa estruturação.
Bom, o que eu vou mostrar agora para vocês é como é a sequência lógica do processo diagnóstico em neuropsicologia. Então, eu vou dar a vocês a noção básica de como fazer o diagnóstico. Qual é o caminho que eu tenho que fazer? Logicamente, sem estudo, eu não consigo fazer isso, nem você vai conseguir fazer isso, certo? Por quê? Porque para a elaboração de uma hipótese diagnóstica, é necessário que você tenha o quê? Tenha um certo conhecimento, né? E um conhecimento aprofundado dessa estruturação cognitiva, senão você não vai conseguir dar sentido aos dados. Então, não adianta dizer o seguinte, uma hipótese diagnóstica é aquilo que eu acredito que o paciente possui, que o paciente está apresentando, Mas não é tão simples assim. Para que eu possa acreditar em alguma coisa, ou para que eu possa suspeitar de alguma coisa, eu preciso ter uma leitura prévia sobre aquilo que eu estou suspeitando. Então, não basta dizer que o indivíduo tem um déficit de atenção, eu tenho que compreender o que é o déficit atencional. Então, eu começo a ver uma série de sintomas sobre o déficit de atenção. E eu começo a olhar para o paciente e começo a pensar, esse indivíduo tem déficit de atenção, mas peraí, o que baseia a minha visão? O que eu acho, o meu achismo? Logicamente, nós não trabalhamos assim. Então, eu tenho que ter um estudo prévio sobre os processos atencionais para que a minha hipótese seja caracterizada. Ao caracterizar a minha hipótese em cima de um conhecimento pré-estabelecido, o que eu chamo de conhecimento pré-estabelecido é o quê? É a possibilidade do indivíduo ter uma compreensão aprofundada sobre a psicologia cognitiva, sobre o módulo cognitivo chamado atenção. Então, eu vou ter que estudar atenção. Como se dá atenção? Como é caracterizada a atenção? Quais os tipos de atenção que nós temos? E como cada tipo de atenção ela tem uma eficácia na utilização, na vida cotidiana do indivíduo. Uma atenção sustentada, uma atenção dividida. O que é isso? Como funciona? E eu preciso ter um estudo sobre a atenção para poder, durante a elaboração da hipótese diagnóstica, suspeitar de alguma coisa, que não é certeza ainda, é uma suspeita, que é uma hipótese. A característica de uma hipótese é que ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Isso caracteriza uma hipótese. Se ela é verdadeira ou ela é falsa. Esse é um ponto crucial no entendimento de qualquer prática neuropsicológica.